Olá, meu nome é Kelly Simone e hoje eu vim apresentar a parte 2 do vídeo de revisão textual, ok? Lembra, quem viu a primeira parte, nós elegemos 3 aspectos para revisar naquela reescrita, que é a questão dos episódios, do discurso direto e das palavras de uso frequente, que é a ortografia. A ortografia é o aspecto que a gente tem que deixar por último, porque os aspectos discursivos são os mais importantes, porque é o que garante a coerência textual. Nesse momento da primeira etapa de revisão, uma observação: cada etapa de revisão tem que acontecer em dias diferentes. E depois da reescrita, o professor precisa deixar o texto descansar, pelo menos uma semana, e daí retomar a questão do processo de revisão, ok? Então aqui, o que o professor vai fazer? Ele vai digitar o texto da criança e vai tirar desse texto, ele vai limpar o texto com relação aos erros ortográficos, porque o foco não é a ortografia agora. O foco é tornar observável para as crianças que está faltando episódios e daí o texto perdeu a coerência, ok? Então o professor tem que limpar o texto, ele vai digitar o texto, porém as palavras que estão escritas de forma equivocada ou de forma que não está convencional, melhor dizendo, o professor vai escrever da forma convencional, ok? Então, o que o professor vai fazer nesse momento? Ele vai projetar o texto, no caso, se o professor não tiver um projetor, ele vai escrever num sulfitão, tá bom? Essa primeira etapa. E vai retomar com as crianças a lista de episódios que foi feita antes da textualização, ok? E nesse momento, o professor vai mostrar de novo o texto e vai ensinar para as crianças as marcas de revisão. Então, na onde está faltando os episódios, o professor faz um asterisco, numera aquele asterisco com o episódio que está faltando. Para quê? Para que na hora da criança passar limpo, ele vai inserir aquele episódio, ok? Porque não precisa ficar passando a limpo toda vez que faz uma etapa de revisão, senão fica cansativo para o professor e fica cansativo para as crianças. Então, o professor precisa mostrar para os alunos essas marquinhas de revisão, da questão dos asteriscos. Na hora de passar limpo, tem que inserir tal episódio. Eu até coloquei ali do lado os episódios que estão faltando no texto ou que estão incompletos, ok? Aí, num outro momento que o professor terminou essa questão dos episódios, eu até trouxe aqui, antes de falar do segundo aspecto, um exemplo de criança de primeiro ano que faz marcas de revisão. Tá certo que aqui o foco é mecanismos de coesão, ok? Mas só para vocês verem que é possível as crianças aprenderem essas marcas, ok? No segundo momento, o professor, ele vai fazer o quê? Ele vai digitar o texto de novo, com a inserção dos episódios e vai mostrar para as crianças, isso num outro dia, tá? A questão do discurso direto, que ficou faltando no texto. O aluno não colocou travessão na hora que o personagem falava, misturou voz de narrador, voz de personagem, e isso é difícil para o leitor entender. Então, o professor vai retomar a lista de fala dos personagens, vai refletir junto com as crianças, mostrar no texto aonde deveria inserir um travessão. Então, até coloquei ali para vocês o passo a passo. Localizar na reescrita com os alunos onde deve aparecer o travessão para marcar o discurso direto. Fazer marca de revisão para assinalar onde deveria aparecer o travessão, ok? Aí, num outro momento, que seria o último, o professor digita de novo o texto, com a inserção dos episódios, com a inserção do discurso direto, e só que daí o professor traz de volta os erros ortográficos. E daí, o professor pode
fazer um trabalho em grupos com as crianças, tá? Eu até coloquei ali um passo a passo, retorno dos erros ortográficos e ao mesmo tempo o professor já ia grifar quais as palavras que têm esses problemas ortográficos, para tornar observável para as crianças. O professor poderia fazer grupos de 3 alunos, os próprios alunos iriam resolver esses problemas, eles mesmos, com muita rapidez eles conseguem. O que os alunos não conseguissem resolver, que provavelmente o professor teria ali uma lista de apoio de palavras difíceis de escrever, de repente na lista não tem aquela palavra e os alunos não conseguiram resolver aquele problema, os alunos ditam as várias possibilidades para o professor colocar na lousa. E se não chegarem a uma conclusão, aí sim vai a uma fonte, ou seja, usar o dicionário, ok? Esse passo a passo que eu mostrei para vocês, gente, tem muito bem explicadinho num dos textos da coletânea do Profa, que é do módulo 2, tá? E isso a gente aprende com muito detalhe, com muita riqueza de detalhes no curso do Profa. Se vocês querem se aprofundar nesse assunto e ainda não tem o curso, faça o curso conosco, ok? Espero ter contribuído. Um abraço.